Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Lanterna Verde, edição número 24. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. Vamos relembrar que na última edição vimos Hal Jordan e a sua equipe escaparem do inferno depois de lutarem contra o Espectro. Também vimos o surgimento de mais um Lanterna do Espectro Emocional. E enquanto isso, a outra equipe a qual acompanhamos a história conseguiu escapar de um monstro galáctico e agora vemos o desenrolar dessas histórias. Então, sem mais delongas, vamos para nossa HQ. Numa manhã ensolarada em Cold City, o caos urbano se transforma num espetáculo quando Estrela Safira irrompe no céu com a sua energia violeta vibrante. Num salto elegante e preciso, ela conjura um carro inteiro com o seu poder, uma manifestação sólida de pura emoção, e o arremessa contra um criminoso em fuga que voa pelos ares com um estrondo metálico e ensurdecedor. Ao lado, o Lanterna Verde observa impressionado. Os construtos de Safira estão cada vez mais elaborados, embora talvez um pouco intenso demais. Ainda assim, em meio à ação, a conversa entre os heróis revela a insegurança de Estrela Safira. Ela só domina 5 formas até agora, enquanto Hal Jordan, experiente, nota algo estranho. Seria só prática ou haveria algo mais despertando dentro dela? Afinal, ela está muito melhor do que ele quando começou. Enquanto os vilões flutuam imobilizados pela prisão de luz violeta, Estrela Safira quebra o silêncio com algo raro e poderoso: um pedido de desculpas. Ela admite que antes não o compreendia. O peso das escolhas de Hal, a dor de ser deixada para trás em nome de um bem maior. Agora, com a vivência da Liga da Justiça, ela enxerga tudo sob outra luz. É uma renúncia, sim, mas vale a pena. Hal escuta com um sorriso leve mas sincero e confessa seus próprios erros. Ser herói já é difícil. Manter um relacionamento enquanto se carrega o destino do universo nas costas é quase impossível. Mas, ao lado dela, tudo vale a pena. Com os prisioneiros a caminho da cela, o clima se alivia e os dois planejam um simples almoço em Coast City. Talvez uma chance de conversar, ou talvez só mais um momento para se lembrarem de que o amor, mesmo entre construtos de luz e batalhas galácticas, ainda pode ser real. Nas profundezas do espaço, a nave Interceptor corta o vazio estelar como uma flecha prateada rumo ao desconhecido, e dentro dela, uma nova conversa aquece os motores da tensão. Kyle Rayner, o instável Lanterna Branco, admite: ainda possui os seus poderes, mas precisa de força de vontade para manter todas as emoções do espectro sob controle. Caso falhe, o resultado seria uma liberação de energia colossal, talvez até letal. E entre provocações e bravatas, Superboy lança um desafio. Será que Kyle aguentaria uma luta? As piadas voam, a tensão disfarça a preocupação, e a experiência de décadas se impõe quando o escaravelho prateado interrompe com autoridade. Crianças. Uma palavra que ecoa mais do que deveria. Mas antes que o clima pese, o destino chega. As luzes mudam, algo se aproxima. O silêncio da galáxia será mais uma vez interrompido. A nave Interceptor desacelera diante de uma imensa estrutura espacial abandonada, marcada com o símbolo dos lanternas. Antiga, imponente e misteriosa. Ainda presos no modo automático, os heróis apenas observam enquanto são guiados como peças em um tabuleiro invisível. O que é esse troço? Alguém pergunta, mas a verdade é que ninguém sabe. A tecnologia é avançada demais, alienígena demais, até mesmo para eles. Um hangar se abre diante da nave, convidando ou ordenando que entre. Lá dentro, corredores vazios e ecos metálicos criam uma atmosfera densa. As setas verdes piscam no chão, guiando-os por entre sombras. Mesmo com toda a experiência, surgem dúvidas e provocações. Estamos claramente sendo levados para uma armadilha, certo? E enquanto a tensão sobe, uma voz sarcástica quebra o clima. Armadores. Mas no fundo todos sabem. Algo os espera ali dentro. Algo que talvez nem o poder combinado de suas luzes seja capaz de conter. 40 milhas a leste de Coast City, o cenário muda drasticamente.
Não para uma batalha cósmica, mas para algo quase cômico. A chegada à prisão, Sunnyside Prison Camp. Estrela Safira franze o senho ao ler o novo nome no letreiro. Uma tentativa forçada de rebranding, que tenta maquiar a realidade dura do lugar. Ao lado de Hal, ela acompanha os prisioneiros ainda presos em seu construto de luz, enquanto uma figura sorridente se aproxima além da cerca. Estamos tão felizes em ver vocês, diz o homem com um entusiasmo quase desconcertante. Hal questiona se o conhece, mas a resposta de Safira é incerta. Ele parece amigável. O homem se apresenta como Bob, o diretor do presídio, e os recebe com gentileza quase exagerada. O ambiente, por mais contraditório que pareça, tem um clima estranho de hospitalidade forçada. E entre piadas dos detentos e guardas despreocupados, surge uma sensação incômoda. Algo aqui é bom demais para ser verdade. Recebidos como celebridades, Hal Jordan e Estrela Safira são calorosamente convidados para um almoço na fantástica cafeteria do presídio, com direito até a um bar de saladas. Enquanto o diretor Bob os guia animadamente, Hal hesita, mas Carol aceita com um sorriso, claramente desconfiada, mas curiosa. A prisão parece tranquila demais. Presos conversam livremente, guardas caminham despreocupados, e tudo ali soa como um cenário montado, falso, como se tentassem esconder algo bem debaixo do nariz dos heróis. Hal comenta a famosa máxima de Batman: se algo está fora do lugar, é digno de investigação. E mesmo zombando da rigidez do Cavaleiro das Trevas, ele reconhece que tem razão. Mas quando Carol o olha com ternura e propõe adiar o almoço em Xangai por um jantar, o herói não resiste. Com um suspiro resignado e um toque de humor, ele cede. Tudo bem, é o seu jogo. Vamos almoçar num bar de saladas de prisão. Uma bandeja cheia de saladas depois, o clima continua tão surreal quanto o próprio refeitório. Presos jogando Jenga, murais com mensagens de amizade nas paredes e liberdade para circular sem escolta. Tudo ali grita que tem algo errado. Hal brinca sobre o exagero de bacon bits no buffet, mas Carol não se deixa enganar. O comportamento amistoso demais, a ausência de protocolos e a tranquilidade forçada só alimentam a desconfiança. Quando um prisioneiro os aborda e diz que sente uma vibração estranha desde que entraram, o tom da brincadeira some de vez. Carol compartilha sua inquietação. A sensação é parecida quando ela sente Hal em perigo, como uma perturbação no espectro emocional. Algo invisível está por trás dessa fachada pacífica, e eles sabem que precisam agir. Vamos ver o que conseguimos descobrir, diz Hal, enquanto os dois mergulham nos corredores sombrios, prontos para expor o que quer que esteja escondido por trás do sorriso forçado do lugar. Nas profundezas silenciosas da prisão, Hal e Carol descem as escadas com anéis acesos, guiados por uma sensação crescente e inquietante que pulsa através do espectro emocional. Está lá embaixo, diz ela com firmeza, e Hal confia. A escuridão do porão contrasta com o brilho das energias verde e violeta, enquanto a tensão entre os dois cresce a cada passo. Hal tenta descontrair com um comentário brincalhão, mas a expressão de Carol é séria. Algo os espera além daquela porta, e eles precisam estar prontos. Com um plano improvisado, ela prepara construtos, pronta para atacar, ao menor sinal de ameaça. Hal conta 1, 2 e antes do 3 escapar totalmente de seus lábios, a porta se abre em um jorro de luz. Os dois avançam juntos, anéis erguidos, corações acelerados, prontos para enfrentar o mistério que a superfície tentava esconder com sorrisos. A sala que se revela diante dos lanternas está longe de ser o que esperava. Não há armas, monstros ou portais dimensionais, mas sim um laboratório clínico, frio e silencioso. No centro, um cientista sorridente os cumprimenta com um aceno casual, como se fosse o anfitrião de um chá da tarde. À sua frente, repousando sobre um pedestal iluminado, está uma criatura pequena e estranhamente serena, talvez inofensiva à primeira vista,
mas o brilho que emana dela parece ressoar com o espectro emocional que Carol sentiu desde o início. Olhem só, Happy, temos visitas, diz o homem com um entusiasmo inquietante. O contraste entre o tom acolhedor e o ambiente sombrio só aumenta o desconforto. Algo naquela sala está profundamente errado e a verdadeira face do mistério de Sunnyside está prestes a ser revelada. Nas profundezas do espaço, o grupo chega ao fim da sua trilha de setas brilhantes, diante de uma imensa câmara que pulsa energia esverdeada. O ambiente é pesado, carregado, e o lanterna já sente seus níveis de poder dispararem só de estar ali. O que para alguns é um bom sinal, mas para outros é um alerta vermelho. A discussão se intensifica. Seria aquela fonte um reforço necessário contra ameaças do Starbreaker ou uma armadilha esperando para ser desencadeada? A arqueóloga do grupo alerta: nada deve ser tocado antes de uma análise cuidadosa. E justo quando o grupo considera suas opções, o chão vibra com um som metálico crescente e uma voz robótica explode no ar. Intrusos! Larguem suas armas! Não tentem escapar! Das sombras silenciosas do santuário alienígena, uma ameaça antiga desperta com olhos cintilantes e vozes mecânicas que ecoam como uma sentença final. Um a um, os colossos vermelhos e azuis avançam da escuridão, imponentes, frios, letais. Os Manhunters, criados antes mesmo da tropa dos Lanterna Verde. Eles foram a primeira tentativa dos Guardiões de manter a ordem do universo. E também seu primeiro erro catastrófico. Porque nenhum homem escapa dos Manhunter. Brada a voz com uma força que faz o ar vibrar. Diante deles, os heróis não enfrentam apenas máquinas, mas uma ideologia extinta que agora ameaça ressurgir. O passado volta à vida e ele não conhece misericórdia. Com um brilho nos olhos e um sorriso sincero, Estrela Safira segura delicadamente o pequeno Axolote, encantada. Ele é tão fofo, exclama sem esconder o fascínio. Mas Hal, atento aos detalhes, observa com cautela. Há algo estranho naquele animal. O cientista logo explica. Ele é um axolote tecnicamente, mas claramente não um comum. Ele não é normal, diz Hal, mas é família. Enquanto isso, o ambiente revela sinais mais perturbadores. Um lençol é puxado, revelando um corpo dissecado sobre a mesa. A pergunta do lanterna ecoa no silêncio. Por que há um corpo dissecado vivo aqui embaixo? O cientista, com um tom casual e assustador, responde sem hesitar. Estou tão feliz que perguntou. Com tranquilidade mórbida, ele confessa. Adora fazer experimentos com os convidados. E o mais inquietante? Ninguém parece se importar. Agora que Rap está ali. O mistério ganhou um nome e talvez um novo horror esteja prestes a se revelar. Com um tom quase casual, o cientista revela o início de tudo, uma descoberta acidental que jamais deveria ter acontecido. No ano anterior, um criminoso chamado Steel Fury foi capturado, trazendo consigo uma peça de armadura exótica. Curioso, o doutor utilizou aquele material para criar um prisma de refração, um instrumento que, teoricamente, amplificaria a energia. Mas antes de usá-lo em humanos, ele fez um teste com Happy. Amarrado, indefeso diante de um laser cortante, o pequeno axolote deveria ter sido partido ao meio. Mas em vez disso, ele brilhou. Brilhou com uma luz intensa, sobrenatural, que não só resistiu ao feixe, mas o absorveu. E continuou brilhando, crescendo e pulsando, até que a energia se tornou insuportável e explodiu. O cientista se protegeu da onda de choque, mas ali, naquele instante, percebeu que estava diante de algo extraordinário, algo que desafiava as leis da biologia, da física e talvez do próprio espectro emocional. O experimento não matou Happy, ele o despertou. E desde que Happy surgiu, nada mais foi o mesmo naquele lugar. E o brilho nos olhos do doutor, ao contar isso, é tão intenso quanto perturbador. Ele nos faz felizes em tudo que fazemos.
Afirma como se estivesse sobre algum tipo de encantamento. Estrela Safira sugere uma conexão com o espectro emocional, algo semelhante ao que já enfrentaram antes. Mas Hal é direto. O cientista enlouqueceu e agora só está feliz por estar louco. Decidido a conter o perigo, Hal propõe a levar Happy para Oa imediatamente, antes que ele cause outra explosão, e ordena que o doutor vá junto. Mas a reação é imediata, violenta, quase instintiva. Levar o Happy embora? Ele repete com a voz trêmula e o semblante mudando de ternura para fúria. Hal explica. A energia de Happy é eufórica, sim, mas artificial. Uma ilusão perigosa. O doutor, no entanto, grita com um desespero profundo. É real para mim! Ele é meu, afinal! A máscara caiu. Não era só ciência, era obsessão. E agora ela ameaça devorar tudo. Num rompante explosivo de fúria, o doutor lança os lanternas contra a parede com uma onda de energia descontrolada. A fachada de sanidade finalmente ruída. Escombros voam, a sala se parte em caos. E o grito ensurdecedor ecoa pelos corredores. Ele é meu! Ele é nosso! Estrela Safira e Hal Jordan se levantam entre a poeira, protegendo o Rap, agora tremendo e incandescente. A prisão inteira começa a se agitar como um formigueiro atacado. Presos, guardas, todos contaminados pela energia emocional que antes era euforia, agora se transforma em ganância pura. Eles estão tentando roubar o Rap. Devolvam! Grita um dos infectados. Hal analisa a situação com precisão. A felicidade está se transformando em avareza. Precisamos sair agora. Mas já é tarde demais. As celas se abriram, os olhos brilham em laranja flamejante e a horda avança, como se estivessem dispostos a destruir tudo em troca do pequeno ser brilhante. O que antes era um dom, agora virou maldição e está prestes a engolir todos eles. O caos explode pelos corredores da prisão, enquanto os infectados pela energia de Rap avançam como uma multidão enlouquecida, olhos ardendo em laranja, corações tomados pela cobiça. Hal se defende com escudos de energia verde, mas até mesmo o pacato diretor Bob agora ruge de raiva. Depois de tudo que fizemos por vocês, devolvam o Rap! Estrela Safira protege o pequeno ser brilhante com firmeza enquanto responde sem hesitar: Desculpa, Bob. Uma rajada violeta derruba os agressores e abre o caminho. E então algo muda. Num instante, um pulso de luz emana de Happy, como se o pequeno estivesse reagindo por instinto. A energia se propaga, não com violência, mas com alívio. Os infectados desabam no chão, ofegantes, confusos, como se tivessem acordado de um sonho distorcido. Bob, atordoado, recobre a consciência e sussurra: O que acabou de acontecer? Hal encara o cenário de destruição e se volta para a criatura em mãos. O que foi que você fez, pequenino? Estrela Safira observa com o coração ainda acelerado, e Rap apenas murmura, baixinho, um som doce e indecifrável. Mas, em meio aos escombros, talvez ele tenha salvado todos. Um último pulso de energia, forte, mas agora controlado, emana de Rap, e em segundos o tumulto se dissolve. Os gritos cessam, os olhos brilhosos retornam ao normal, e o peso da possessão emocional finalmente se dissipa. Hal observa ainda atônito, enquanto Estrela Safira segura o pequeno ser com cuidado. Algo na minha energia e na dele se cancelou, ela explica. O equilíbrio perfeito, um ponto neutro no espectro emocional. E Rap pode neutralizar emoções extremas. Talvez ele seja a chave para curar os outros, como Nathan. Hal se aproxima do diretor Bob, que mal compreende o que houve, tomado pelo arrependimento. Mas o verdadeiro culpado está claro, o doutor. Hal aponta firme. O único que deve desculpas aqui é ele. E com um gesto do anel, o cientista é detido, enquanto seus próprios experimentos servirão como prova contra ele. Com a prisão voltando ao controle, Hal se volta para Happy e solta um sorriso cansado. E aí,
Que tal uma comida chinesa antes de irmos para Oa? Carol ri, olhando com carinho para a criaturinha. Acho que ele está bem feliz com isso. E dessa vez, a felicidade não é uma ilusão, é real e merecida. E enquanto Hal e Carol encerravam o caos em Sunnyside, nos confins do espaço, a outra equipe enfrentava seu próprio pesadelo. Um ataque brutal dos Manhunters. A batalha irrompe como um furacão de luz e aço, com punhos metálicos voando em todas as direções e ordens urgentes ecoando entre os heróis. Bata com força! Grita uma voz. E a resposta vem afiada. Eu nem sei lutar de outro jeito. No centro do conflito, o caos reina absoluto. Rajadas de energia, manobras acrobáticas e gritos de resistência se misturam em uma dança desesperada pela sobrevivência. Um dos heróis é lançado ao ar por um impacto devastador, mas responde com um sorriso confiante. Dois podem jogar esse jogo, diz ele, preparando o contra-ataque. A guerra está longe do fim, e a única chance de vitória é manter o foco e não recuar nem por um segundo. Em meio ao campo de batalha devastado, Kyle percebe o verdadeiro alvo do conflito, um cilindro de energia colossal no centro da instalação. Se aquilo for ativado, pode significar o retorno dos Manhunters, ou algo ainda pior. Precisamos desligar aquilo, agora! Ele ordena. E sem tempo a perder, uma das heroínas prepara um ataque. Vamos ver como vocês saem contra um coquetel de pedregulho e teimosia. Mas o cilindro já começou a agir. Sua energia vibra, lateja, constrói. Está indo para a nave, alguém grita. Se escapar, poderá levar uma ameaça impensável direto ao coração da galáxia. E então, da própria estrutura, uma figura toma forma, uma entidade feita de luz esverdeada e traços sintéticos. Ela confirma: sim, Lanterna Verde, está construindo algo. E fui eu quem iniciou o processo. A entidade revela sua origem, uma consciência perdida nas estrelas, aprisionada em um satélite antigo até sentir o chamado do anel. Mas, ao despertar, sem saber, ela ativou os Manhunters, adormecidos naquele local. Sua intenção não era trazer destruição, mas agora é tarde demais. O poder está em movimento, está indo embora, alerta alguém. E Kyle, com os olhos arregalados, sussurra em choque. Não, não pode ser, porque ele já sabe. O que quer que tenha sido libertado não é apenas perigoso, é algo que jamais deveria ter sido acordado. Envolta por um brilho esmeralda, sereno e majestoso, a entidade enfim revela seu nome. Meu nome é Aya, e estou grata por estar em casa. Surgida como um espectro de luz consciente, ela flutua com elegância, olhos cheios de sabedoria antiga e presença reconfortante, mas ao mesmo tempo poderosa. Seu retorno marca não apenas o fim de um mistério, mas o início de uma nova era. Aya não é uma ameaça, mas uma força perdida do passado. Uma inteligência há muito silenciada que agora desperta. Sua conexão com os lanternas, com a própria essência da força de vontade, parece mais profunda do que qualquer outro ser já conhecido. Com ela desperta, o universo muda. E enquanto o título ecoa em letras vivas, Por que estou feliz? Os heróis mal têm tempo de respirar, porque a próxima ameaça já se aproxima. O início da supremacia Starbreaker, a corrida para salvar os lanternas, e todo o cosmos está apenas começando. Essa foi uma pincelada da história da HQ Lanterna Verde, edição número 24. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!